Saudações, prezados líderes. Bem-vindos à edição número 100 mais 2 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem a sua trajetória de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da sua jornada, que conhecimento práticos em forma de técnicas, ferramentas, é que aprenderam para complementar aquele conhecimento teórico e que atitude em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que desenvolveram e emprestam a sua marca comunicacional para acomodar quer aquele conhecimento teórico bem como o prático. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é das principais ferramentas da liderança. Através desta, os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que as pessoas possam não só compreender a visão, mas também possam se apropriar dela, para que quando o líder se torne dispensável, esta visão possa ser postecipada pelas futuras gerações. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a importância de serem praticantes de boas práticas para assim influenciarem positivamente os seus liderados, quer sejam internos como externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, e líderes sejam também empáticos uns com os outros. Temos como líder convidado para a edição de hoje Pedro Langa, diretor-geral da agência de publicidade Caringana, diretor-geral da Brand Care, analista político, econômico e social e empreendedor nas áreas de comunicação e na área financeira. Pedro Langa, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado e desde já quero desejar sucesso a este projeto, que já aqui deu para perceber que não é um projeto que vai morrer. Estamos hoje na edição 102. Queremos lograr ou desejar que o programa tenha um espaço de maior audiência, quiçá numa televisão, porque é este conhecimento que nós precisamos numa geração que precisa de transformação, porque só com esta partilha de conhecimento é que nós vamos transformar. E aqui estamos a dizer que é um chá de conhecimento, e esse conhecimento que faz falta numa sociedade em que nós vemos que aquilo que são conteúdos divergem para aquilo que nós pretendemos como pessoas e como uma sociedade. Excelente, muito obrigado por esta animosidade e boa energia que nos transmite. Falava um bocado de conhecimento e estando numa era de conhecimento, vivemos a nível da humanidade uma era em que há maior acesso à informação, mas a humanidade anda numa outra velocidade que tem a ver com as pessoas tornam-se eventualmente mais ignorantes. Há de por aí resultar, ou talvez por questões de referências, ou questões morais, ou questões de ética, mas também pode-se chamar a isso como uma das possíveis causas a questão da partilha do conhecimento, como bem esteve aqui a fazer menção. Certos pensadores dizem que o conhecimento, quando não é partilhado, quando é guardado embaixo da gaveta, torna-se uma mera informação. Como é que entende que a sociedade como a nossa, que no mundo global, né, faz parte desta roupagem que é uma sociedade de conhecimento, qual é a contribuição dos autores-chave, catalisadores de informação, pessoas que são influências podem ter para que a sociedade moçambicana possa valorizar o conhecimento?
Bom, primeiro é preciso aqui quebrar certos estereótipos. Numa sociedade em que nós vincamos valores daqueles que não são socialmente aceitos, nós vamos ver que há fenómenos que não deviam ser fenómenos, mas acabam sendo fenómenos porque estamos numa sociedade vazia do ponto de vista daquilo que seria a intelectualidade. Nós estamos a dizer que hoje a juventude está mais preocupada com como vai passar uma sexta-feira do que como é que vai ser aquilo que é o seu futuro. Porque quando nós falamos de conhecimento, não é apenas aquilo que nós vamos buscar numa componente acadêmica ou profissionalizante. O conhecimento é um conjunto de todos estes valores que nós tivemos. Se nós formos a parar e reparar que em Moçambique, antigamente, haviam cinemas e havia cultura de cinema, havia uma cultura de teatro, havia uma cultura de escrever poesias ou contos. Vamos reparar que esta geração é aquela que está a transitar e transitou sem grandes dificuldades. É esta que tenta hoje ser uma guardiã da moral da nossa sociedade. Agora, o que é que nós vamos esperar de uma sociedade que não tem estes valores? Hoje é difícil ouvir dizer que um jovem foi a uma biblioteca buscar um livro, não necessariamente um livro científico, mas um livro da literatura, seja moçambicana ou internacional, porque um livro é um conhecimento que alguém foi agregar e nos oferecer de uma forma sintetizada. Então, ninguém está a fazer esta busca. Ninguém está hoje a assistir um telejornal. É preferível, às vezes, ficar no Netflix ou ficar nos videojogos. Então, quando nós vamos ver isto, o que é que acontece depois? Na fase em que o conhecimento é necessário para ser aplicado, ele não está lá. Por quê? Essa pessoa auto-isolou-se de uma sociedade, viveu contra a maré ou contra a margem daquilo que era o que devia estar a fazer. Daí que nós vamos ter o quê? Uma dificuldade das pessoas se assimilarem no campo social e também outra dificuldade que é a de assimilação no campo profissional. Porque vamos reparar, Moçambique é um país que está a entrar para vias de desenvolvimento. E o que é que acontece com isto? É que há mais pessoas que precisam de trabalhar e precisam de algum para se sustentar. E hoje não é fácil nós pegarmos um indivíduo que, embora não tenha valores morais, pode vir a ter alguma componente académica que pode ser válida, mas esta combinação, muitas das vezes, o que é que faz? Porque ele não está bem inserido na sociedade, por ausência dessas etapas que nós mencionamos, o que vai acontecer é que ele dificilmente vai se ingrar na área onde se formou. Então, como é que ele vai facilmente enquadrar-se num cenário em que ele não esteve envolvido? Eu sou um estudante de engenharia e não estou preocupado em saber se existe alguma associação de estudantes, se existe alguma associação de engenheiros. O que eu faço é ir à escola e depois seguir a minha vida pela frente. O que é que acontece? Quando chega a hora de me integrar como um engenheiro, o que vai acontecer é que eu estou dissociado do meu grupo e nem sei onde é que é necessário um profissional da minha área. E logo o que é que acontece? Acabo indo trabalhar em áreas em que eu não me formei e vamos entrar agora aí para o desafio que me coloca, que é o do conhecimento. A ausência deste conhecimento dos dois campos, acadêmico e o conhecimento também daquilo que seria social. Então, esta pessoa dificilmente vai se integrar, daí que nós vamos ver o quê? A produtividade das empresas vai baixar e termos de estar sempre a ir discutir vários cenários. Porquê? Uma pessoa que está moralmente bem enquadrada numa sociedade pode facilmente trabalhar em qualquer área, porque diz-se que a escola da vida é a maior escola que o cidadão tem que participar. Daí que, quando me perguntam o que os influencers têm que fazer, é largar os estereótipos que têm de que para se ser uma boa pessoa, para se ser uma pessoa aceita na sociedade, é preciso que este esteja envolvido em cenários de noite, esteja envolvido nas grandes festas. Não é isto que o país precisa se nós quisermos transformar, que é sair do ponto A para o ponto B. Quem sou eu hoje?
e quem quero ser amanhã, porque de outra forma nós não poderemos alcançar, porque não estamos inseridos socialmente. Se estamos inseridos, vai ser em algo que não produz valor. E nós perdemos muito a nossa identidade como Moçambique por causa disto. E é por isso que vamos ver em cenários como Angola, hoje já se discute a questão da xenofobia, porque muitos estrangeiros estão a entrar e estão a conseguir emprego, porque de onde vem existe alguma bagagem que acaba ocupando esses lugares. Está acontecendo na Angola, acontece na África do Sul. Então, essa xenofobia é um resultado de que as pessoas que lá estão não conseguem responder aquilo a que são solicitados e quem tem essa bagagem vem de fora e acaba ocupando. Mas a culpa é exatamente da própria sociedade e dos influencers também, porque acabam levando as pessoas a procurar por caminhos que não deviam fazer, deviam procurar porque colocam como horizonte algumas ideias para a sua aceitação social que para a fase atual até pode fazer sentido, mas para um indivíduo que se quer bem, que amanhã vai ser um chefe de família, amanhã vai ser chefe de uma companhia, significa que ele tem que ser moralmente aceito em todas as etapas da sua vida. Excelente. Olhando para esta questão da moralidade, da questão da construção de uma imagem, de uma reputação, como principal ativo, asset que uma pessoa possa deter, e tendo em conta o seu processo de busca pelo autoconhecimento, a sua liderança, como é que transitou em 3 estágios? Primeiro, definir como prioridade a busca pelo conhecimento teórico, que é a formação acadêmica, para depois evoluir para uma fase em que primeiro foi aplicar esse conhecimento para aprender uma técnica ou aperfeiçoar, para depois então transitar para a segunda fase em que começa a empreender e dali para depois posicionar-se como um analista de comportamento a nível político, social, econômico. Qual é esta liderança e como é que foi definindo este itinerário através do seu autoconhecimento? Bom, primeiro não sei se sou líder. Bom, neste momento o que eu diria? Para começar, primeiro é preciso nós entendermos quem somos hoje e aquilo que nós não queremos que existe hoje no futuro. É preciso dizer que primeiro o que eu quero é a minha própria independência, que é assim. O que eu preciso fazer? É dizer que eu sou de uma família, mas não é pensar que aquilo que é do meu pai é meu, aquilo que é da minha mãe é meu, que aquilo que é do que amanhã serei herdeiro de algum familiar. É dizer que se eu quero independência, eu tenho que tê-la também economicamente, que é o primeiro caminho. E isso o que significa? O que significou para mim? É que é preciso olhar a escola como a base. Eu fui à escola, na escola é preciso olharmos, dizer que principalmente para quem estudou no ensino público, vai perceber que a escola muitas das vezes funcionou numa componente ditatorial, em que se o diretor da escola, o diretor de turma disse deu uma determinada orientação, o que vai acontecer é que todos têm que obedecer. Mas é preciso também negociar algumas coisas. Só que o que acontece? A força que o diretor da escola e os professores têm é sempre maior, daí que os estudantes acabam se redimindo. Mas eu tive a coragem de pegar colegas e dizer que não, temos que fazer uma associação de estudantes para que nós podermos responder. Porque é preciso que todos nós convivamos para poder alcançar um determinado objetivo. Conseguimos fazer uma associação de estudantes forte na Josina Machel, que infelizmente não sei se agora está a funcionar, mas é preciso, cada vez que nós entramos para uma associação, é preciso saber que podemos liderar um determinado grupo, mas temos que saber que devemos nos retirar sob pena de que nós individualmente não crescermos, porque já crescemos, já dominamos. Mesma coisa que acontece no mar. O peixe já domina uma determinada zona, aquela zona fica de conforto. É preciso dizer que não é assim, tenho que sair. Muito cedo, penso que aos 16 anos, tornei-me treinador de natação, que foi o meu primeiro emprego. Ali aprendi o que é estar numa sociedade e o que é
escolher o caminho que você quer. Porque ali podias estar cômodo e dizer que não, tenho salário e que não preciso de mais alterar isto. Porque tenho colegas que até hoje continuam nisto. É uma profissão, como é que eu posso dizer, que tem a sua própria honra, tem os seus próprios desafios, mas eu sabia aquilo que eu pretendia, que era ir além. E o ir além, o que significava? Era estudar. Mas lá vem um desafio. Entro para o ensino superior e depois disso o que significa? Trabalhar, estudar, porque esse trabalho também era importante porque é preciso ajudar, que é uma coisa que também desde cedo aprendemos. Quando ajudamos em casa, significa que no futuro também temos que perceber que formar uma família tem as suas responsabilidades. Então, dali formei, fiz a minha licenciatura e fui para o mercado de trabalho na área que eu decidi me formar, que é uma coisa que é muito raro nos cenários de hoje, porque há muita falta de emprego e daí que muitos profissionais tendem a aceitar aquilo que surge porque não existem essas oportunidades. É preciso frisar que tive muitas oportunidades. E essa oportunidade de ir ao trabalho e fruto daquilo que foi a minha dedicação no campo académico, sempre tive em mente que devia abrir ou criar um empreendimento nessa área, que é a agência que bem referenciou. E o que é que acontece? Nós vamos trabalhando. À medida que vamos trabalhando, temos que saber o que é que nós precisamos para nós, para o nosso sustento, e temos que também ir buscar outras fontes de rendimento. E é preciso ter muito bem claro o que é que nós pretendemos. Já tinha um plano de negócios escrito, com a descrição de todos os materiais e de toda a equipa que era necessária, e fui trabalhando como consultor e depois abrir agência. Passado um tempo, tive a necessidade de poder conciliar ou ser empregado ou ser empreendedor. Porque as duas coisas não se casavam, porque os clientes precisam de si como empreendedor e no mesmo momento que os clientes precisam de si, o seu patrão precisa de si. Daí que é preciso equilibrar muito bem. Então é preciso muita coragem para dizer que não, nós vamos sair. O desafio econômico e social é muito puxado aqui em Moçambique. Daí que dizer o seguinte, para abrir uma empresa é preciso ter muita coragem. Temos a componente salarial, temos a componente dos fornecedores, temos a componente dos impostos e toda essa pressão vai para um certo indivíduo. O que é necessário aí fazer? É explicar a toda a gente que trabalha consigo qual é a visão. Quando nós começamos, trabalhávamos num escritório pequeno e eu sempre dizia que nós temos que ser uma das maiores agências de Moçambique e estamos a conseguir esse propósito. E o que acontece? Como líderes, o que temos que fazer? É partilhar esta visão de que vamos trabalhar e que vamos atingir este objetivo. E o que é importante nos objetivos? É dizer o que é que vai acontecer se atingirmos esse objetivo e o que é que vai acontecer se não atingirmos o objetivo. Porque é isto que é liderar. Porque todo o resto é o manejar este processo, que é não conseguiu, tem consequências que muitas das vezes pode ser o despedimento massivo. Outra consequência que é melhorar as condições de todos, que é dizermos nós conseguimos atingir objetivos, então temos que todos viver, a organização como um todo tem que viver este atingir deste objetivo. Outro componente muito importante é o seguinte, é a partilha de informação. O líder tem que partilhar essa informação, alimentar o grupo para que eles percebam se estamos a atravessar um bom momento, se estamos a atravessar um mau momento e, por outro lado, é preciso compreender as qualidades de cada um dos membros para que elas sejam utilizadas em cada um dos momentos. Porque o que é liderar? É influenciar um processo. Pode, por exemplo, às vezes conseguir colocar alguém a trabalhar sem um salário. É só repararmos para os grupos de voluntários, para as igrejas, em que as pessoas
estão motivadas por um propósito. Exatamente. Então, é isto que os líderes são chamados a fazer. Dizer que, atenção, nós vamos a isto, o momento é este, pode ser que haja, pode ser que não haja, mas a disciplina de quem está a liderar é muito importante porque é ela que vai fazer espelhar o que é a organização e a sua visão e como é que aquele que está a conduzir vive aquilo que está a tentar dar de beber àqueles que são os seus liderados. Porque o que não pode acontecer é a instituição tem dinheiro, mas não consegue fazer sentir isso aos seus colaboradores. A instituição não tem dinheiro, mas o líder é aquele que está a viver uma vida alheia àquela que é a organização, anda nas melhores condições e até transmite que está em melhores condições, o que acaba desmotivando esta mesma equipa. Então, o que acontece aqui? É muito importante reduzir-se aquilo que se chama a distância de poder, para que o líder perceba de onde é que vem aquele que é o seu seguidor, colaborador, e também haver aqui uma partilha desses valores e todos viverem numa harmonia porque todos se conhecem. Aquilo que nós poderíamos dizer um team building. Team building não é sair ir tomar café. Team building é verdadeira construção de equipa, é estarmos todos entrosados e sabermos como é que emocionalmente é o líder, como emocionalmente é cada um dos membros da equipa, para que este conhecimento seja utilizado nas situações cruciais, em que nós sabemos que, olha, há um determinado problema ou há um determinado erro que foi cometido, como é que eu transmito isto ao meu líder? Há um atraso que vai haver no salário, como é que eu transmito a alguém que eu sei que está à espera daquele valor? Então, esta distância de poder também tem que ser retirada. Uma das formas é nada de títulos dentro de uma determinada organização, estar sempre focado, espelhado naquilo que são os objetivos a atingir. Quando falamos de objetivos é quem que nós queremos ser até o fim do ano. E esses objetivos devem ser constantemente revisitados, porque é isto que vai fazer com que nós possamos conduzir. Porque podemos estar a desviar, mas é preciso em algum momento dizer que não. Vamos voltar para aquilo que é a nossa rota. Porque se nós não fazemos isto, podemos chegar a um ponto em que o barco foi atracar num porto errado e toda aquela bagagem não vai servir para onde foi para lá deixado. Agora, é muito importante nós avaliarmos a componente da recompensa. Tudo aquilo que tem a ver com os resultados devem ser recompensados, sejam bons ou maus. O bom resultado tem que ser recompensado de uma forma bem vistosa e de uma forma, como é que eu diria, material, etc. E a nível da equipa tem que ficar esta mensagem clara. Um mau resultado tem que ser recompensado. Só que a recompensa não vai ser uma boa recompensa, vai ser uma recompensa sancionatória, porque não se atingiu o seu objetivo. Porque se não utilizarmos esta balança, o que vai acontecer é não reconhecemos o que está bom, então significa que posso fazer tudo como fazia antes e o meu índice de motivação, embora seja intrínseco, a minha organização não vive. Então acabamos ficando numa zona de conforto e acabamos desfalecendo dentro daquilo que é a nossa atividade. Se nós não repreendemos a má atitude, o que vai acontecer é que posso cometer falhas, não me acontece nada, então significa o quê? Que nós vamos conduzir o barco para com pessoas que, no momento que estamos a tirar a água do barco, há quem está a tentar furar o casco. Então o que é que significa? Corremos o risco de não chegar ao porto porque estamos a naufragar. Excelente. Transmitiu-nos muito bem como é que, qual é o posicionamento do líder que, ao invés de ocupar-se em atribuir ou transmitir tarefas, atividades, mas deve antes preocupar-se por transmitir de uma forma clara a visão para que as pessoas não possam se perder ao longo da trajetória. Gostávamos de perceber como é que o líder Langa
vive o seu propósito no dia a dia? E qual é o propósito de vida que materializa através destas atividades, ocupações, dons, talentos? Bom, primeiro dizer o seguinte, quando nós abrimos uma instituição, quando nós estamos a trabalhar, o ganho não pode ser nunca pessoal. Tem que ser a favor do grupo. Peço perdão. Vou dar-lhe um pequeno exemplo que foi a Covid-19 em 2020. Em março tivemos as medidas restritivas. O que é que acontece? Qual é a decisão que nós tomamos? Nós estamos a trabalhar em consultoria e muitas das nossas consultorias visavam também envolvimento de pessoas. E é proibido envolver pessoas. Como é que a gente faz? O que é que tem que acontecer é que o líder tem que ser o primeiro a retirar-se dos benefícios. Então, qual é a decisão que tomamos? Vamos despedir as pessoas. Se tu despedes as pessoas no momento crucial, elas já não acreditam mais em si. Quando for a chamar depois dessa crise. Então a decisão foi, vamos manter tudo como está, eu retiro o meu salário. Como é que é de viver? Pois isto vai se encaixar. Mas é preciso perceber. É preciso reformular a forma como estamos a trabalhar. Se era para trabalhar com pessoas, temos que ver como é que nós trabalhamos sem ter que juntar as pessoas. Daí surgiram várias ideias, mas a principal ideia de que quando nós vamos abrir um empreendimento, a ideia é partilha de valor. O que seria o valor? Não é meramente financeiro. É próprio conhecimento, fazer com que aqueles que estão a trabalhar consigo também tenham o orgulho de dizer que aprenderam ou enriqueceram aquilo que é a sua carreira profissional, estando ali consigo. E é preciso ser exigente sempre com as pessoas, porque cada um de nós tem aquilo que são os seus valores e cada um tem aquilo que é o seu desafio emocional, o seu desafio social, mas quando estamos na mesa de trabalho, tudo isto tem que estar fora para que ninguém se sinta para trás. Em que cada um tem que cumprir o seu papel e tem que saber qual é o seu aquilo que a entidade espera dele. Porque se este valor não é partilhado, significa que dificilmente vamos atingir o objetivo, porque ninguém entende porque que está na organização. Nós não podemos aceitar numa organização ter alguém que vem porque quer ter salário. Isso não é estar e viver uma organização. Daí que eu penso que disse-me qual seria o meu papel, significaria o quê? Atingir objetivos partilhando valor. Porque ninguém deve crescer sozinho. Cada um tem que, dentro daquilo que é um caminho que abrimos, encontrar e encaixar-se a sua vida. Não pode nunca um líder julgar que ele cresce sozinho e os outros não crescem. Não. Grande parte das pessoas que iniciaram um projeto comigo foram abrir as suas próprias instituições. E isto não é algo que deve colocar-nos com receio ou com medo de formar. Pelo contrário, devemos orgulhar dessas pessoas. O mercado é vasto, tem espaço para todos, daí que não deve haver essa disputa de que não partilhamos conhecimento, não partilhamos a formação, que para quem trabalha comigo sabe que se não faz a formação, que eu muitas das vezes digo, não estou muito preocupado que tu não saibas fazer. Estou preocupado que tu não tenhas atitude para fazer. Porque ensinar a fazer, eu posso ensinar a fazer. Mas atitude é algo que eu não te posso dar. Então, a componente formativa é algo que eu privilegio e faço um grande investimento, porque é a única forma de nós termos a visão da instituição alinhada com todos os elementos da nossa equipa. Excelente. Como é que distribui o seu tempo para conseguir atender todas as demandas e desafios que cada uma dos centros de atividade exige, distribuindo de uma forma sinergética o seu tempo de disponibilidade e até, no limite, criando uma cultura organizacional que seja, por um lado, replicável, por outro lado, também adequada para cada um dos ambientes dessas diversas entidades, organizações?
Bom, primeiro eu preciso dizer que hoje com a tecnologia é possível nós termos todos estes compromissos que temos de forma sumarizada. É possível saber hoje onde é que está uma determinada viatura, onde é que está um determinado uma determinada tarefa, porque utilizamos várias ferramentas de gestão de tarefas em que é possível percebermos que o que é que o Pedro está a fazer, o que é que o André está a fazer, o que é que está atrasado, o que é que precisa da nossa atenção. Então, a partir dessa tecnologia, facilmente é possível perceber que, olha, a agenda de hoje devia ser A, mas tem que fazer a B porque há uma atividade que está atrasada e que é crucial. Então, é esta sinergia que é utilizada e que todos colocam lá e ninguém precisa de dizer o que é que deve ser feito, porque já está tudo lá colocado, o que é que será feito hoje, o que é que será feito amanhã. O que é preciso é realmente um acompanhamento do que é que deve ser feito. É realmente a tarefa do líder definir os objetivos. E ao cascatear esses objetivos, é preciso determinar, para chegar a esse objetivo, qual é o caminho que deve ser percorrido, que são as subtarefas que devem ser sempre monitorizadas para garantir que chegamos ao objetivo. E esse exercício é diário, não pode ser olhar daqui a 3 meses, vou observar, vou reunir. Não, é preciso que as equipas também reúnam-se constantemente, porque falando também reduzimos aquilo que é a distância entre as pessoas e cria-se esta harmonia. Aquilo que não foi possível escrever pode ser dito e fazer com que todos avancem. Com este tipo de plataformas é fácil que, já trabalhando aqui na componente de trabalho em equipa, é fácil eu chegar ao meu colega e dizer, olha, desculpa colega, eu vi que tens uma tarefa que está em atraso, mas percebi que ainda nem tocaste. Mas agora, quando é tudo apenas gerido individualmente, primeiro dá muito trabalho ao líder, segundo, é muito difícil gerir em caso de absentismo o que o colega que faltou devia fazer, que não está a ser feito. E como organizações, todas as organizações têm como têm aquilo que é a sua agenda na economia, né? Se existimos apenas porque alguém quer comprar aquilo que nós fazemos. É este que fica lesado quando essa tarefa não é realizada, porque não é uma questão que ele deve responder. Quem deve responder é a organização a que nós pertencemos. Olha, como é que nós fazemos com que o cliente esteja satisfeito? Porque se é para fazermos uma organização que não satisfaz o interesse daqueles que são os seus clientes, penso que o próprio mercado acaba eliminando essa organização. Excelente. Qual é a escola de pensamento de liderança que o caracteriza e quem são os líderes que têm como referência 2 ou 3? Bom, eu quando falo de liderança vou olhar, por exemplo, para... repara, por exemplo, o presidente Samora Machel. O presidente Samora Machel é daqueles que eu paro e digo assim, teve a coragem de dizer, tocar as feridas e dizer onde é que nós temos que chegar. Depois disso, nós vamos ver, por exemplo, embora não tenha conseguido aquilo que desejava, que é o Martin Luther King, é preciso que a mensagem que nós pretendemos, ela propague para que as pessoas adiram a essa mensagem. Porque mais tarde isso vai pegar, a ideia vai pegar. Chegou Obama, utilizou as frases do Martin Luther King, significa que aquilo que ele estava a propalar era algo que a nação um dia alcançou através daquilo que ele, se tivesse omitido, não teria o Obama sido presidente. Então penso que espelho-me em vários líderes, mas esses são aqueles que eu posso olhar agora e para evidenciar aquilo que vinha dizendo anteriormente. Muito bem, excelente. Como é que olha para a sustentabilidade com praticidade no sentido de
existência a longo prazo, sendo o empreendedor e o investidor, como é que está a preparar a sua sucessão para que estes negócios profissionalizantes, como a gestão profissionalizada, possa se não perder esse fio de sustentabilidade e também a questão de permitir com que a sua descendência também possa eventualmente participar ou não e de que forma é que pensa essa sustentabilidade. Bom, primeiro é preciso dizer uma coisa importante que é a componente de negócio tem que estar escrito. Se não está escrito, significa que é apenas uma ideia que nós vamos vivendo dia após dia. Então, isso não tem nenhum fundamento. Quando nós escrevemos, o que significa? Que nós temos que adotar aquela postura, nós temos que atingir aquilo que é a coisa. Quando nós dizemos que nós temos como valor, por exemplo, a honestidade, e como é que nós vivemos essa honestidade? É preciso fazer, ensinar o que é isso de honestidade, o que a empresa pensa do que é honestidade, o que é isso de trabalho em equipe. Todo esse valor tem que estar escrito e ser transmitido e viver mesmo. Quando dizemos que nós queremos amanhã atingir 100 clientes, por exemplo, o que eu estou a fazer hoje que me leve a esses 100 clientes? Então, significa o quê? Uma revisão constante do processo e alinhar-se àquilo que é o plano estratégico. O que o líder tem que fazer realmente? É esta partilha de informação e esta partilha de visão para que as pessoas que estão lá decidam crescer. Sobre a sucessão, muitas das vezes nós vamos parar e vamos olhar o seguinte. Moçambique vai caminhar para este cenário em que nós vamos ter, por exemplo, empresas cotadas em bolsa. Nós não devemos nos preocupar que os nossos sucessores sejam aqueles que são os nossos descendentes. Por uma simples razão, podemos até estar a limitar os seus próprios sonhos. Exatamente. É preciso deixar que eles emerjam, porque o que acontece com a liderança? Ela só é vivida quando a pessoa acredita. Não se pode ser uma pessoa que ninguém vive uma visão ou ninguém desenvolve uma visão daquilo que não acredita. Então é preciso deixar que elas emerjam no cenário em que eles sonharam e apoiá-los naquilo. Se confluir, é benéfico. Mas o que temos que pensar como empresa é chegar o momento em que o capital é alargado. Porque o que é uma empresa? É onde nós ganhamos o nosso sustento e, por outro lado, é ganhar o sustento desenvolvendo uma solução que é válida na economia. Certo. Porque se não é válida na economia, não funciona. Então, penso que abrindo o capital, uma gestão mais profissionalizada. Vou dar um exemplo. Quando começamos, nós fomos buscar técnicos médios, mas chegou ao meio caminho que é preciso dizer que não. É preciso ir buscar técnicos com ensino superior. Mas aí também Moçambique tem que começar a abrir o olho, porque temos muitos quadros com ensino superior que não conseguem interpretar aquilo que foram frequentar numa escola. Daí que é preciso também, Moçambique tem que criar mais mecanismos de dotar aquilo que é a sua teoria aos estudantes, porque repara-se, quando nós recebemos muitas vezes as pessoas, é muito difícil passar um período probatório porque percebe-se que esta pessoa ainda não está lá, mas culpa do quê? Aquilo que dissemos anteriormente, estamos a viver uma sociedade em que o que interessa é ir a uma festa, é ir à discoteca, etc. E viver aquilo que é o campo profissional, ninguém está a viver. Então, daí que temos esta grande lacuna no mercado. É preciso que nós, principalmente, abraçar o ensino técnico profissional, que desde cedo a pessoa vai engrenando e vai saber dar uma solução, porque é de lamentar que tenhamos muitos quadros com ensino superior ou uma licenciatura que não sabem entregar uma solução. Excelente. A nossa conversa vai ao rubro, queria colocar já a última questão, que é como é que o líder Langa se prepara diariamente para se fazer o trabalho. Uma preparação, do seu ponto de vista emocional, física,
espiritual e mental? Como é que se prepara? Bom, primeiro é preciso dizer que o exercício físico é muito importante para a nossa própria... porque é o que revitaliza a nossa energia. Segundo é dizer que é o seguinte, se nós não pudermos ir à rua depois de uma meditação, há quem pode encontrar um outro ritual que lhe possa lhe deixar pleno, mas eu faço a meditação, que é um processo em que mantenho um equilíbrio mental e físico, que me ajuda a encarar um desafio de cada dia. Porque todos os dias nós temos um desafio. Mas ao renovar esse espírito, significa que estamos prontos para ir chegar a conversar com alguém que até ontem lhe fez mal, ontem cometeu alguma irregularidade, mas chegar, hoje olhar o mesmo fenômeno de uma outra maneira. Certo. Ontem tivemos uma vitória, mas hoje é outro dia. Então é preciso desligarmos-nos das várias fases dos dias para que nós possamos manter-nos plenos e focados naquilo que nós escrevemos. Muito bem, excelente. Queremos agradecer o tempo que ofereceu-nos para partilhar o seu chá de liderança. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que continue embalado nesta jornada de transformação, mudança, e que o Criador lhe logre muitos anos de vida, muita saúde, que possa continuar a impactar positivamente as várias comunidades que têm servido através destas várias demandas a nível de analista comportamental, a nível de empreendedor, a nível de investimentos e pronto, e a várias outras demandas, a nível social e familiar. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e mais uma vez vou reiterar aqui que o programa é um bom programa e tem mesmo que sair da plataforma digital porque a nossa sociedade precisa. Muito obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Um abraço de luz e até breve.